maneira simbólica no Senado Federal o projeto de lei 4.458 de 2020, que reformula a lei de recuperação judicial e de falências. Para esclarecer algumas dúvidas, o jornalista Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com um especialista no assunto e essa entrevista que você confere agora. Isso mesmo, Creso Suerdic Dourados, ele que é gestor e é também especialista em recuperações judiciais aqui no Brasil, está há 20 anos trabalhando nesse setor. Creso, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi. E eu te pergunto, bom, a lei o projeto de lei passou na Câmara em agosto, passou agora no Senado, aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para o produtor, do jeito que passou no Senado, como é que fica, quais são as vantagens e as desvantagens da lei 4.458? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. O produtor, ele é importante salientar que para que ele tenha acesso à lei, né, ele tem acesso ao plano, ele tem que comprovar, ter esse benefício, ele tem que comprovar algumas coisas, né? Por exemplo, ele tem que comprovar que tem no mínimo 2 anos de atividade, ele precisa estar junto interagindo junto ao a associação, né? Ele tem que preencher alguns pré-requisitos para que ele tenha acesso. Então, é muito importante estar claro isso, ele entender melhor e procurar alguém especializado e principalmente entender como funciona uma recuperação, começo, meio e fim. Porque muitas vezes ele opta pela recuperação judicial para conseguir um efeito positivo imediato e acaba que de médio a longo prazo, aquele efeito não se torna positivo. E aí ele começa a ter problemas. Entendi. Bom, e um dos pontos da lei é o aumento do prazo para o parcelamento dos débitos com a União, né? Veja bem, o alongamento do prazo, ele vem beneficiar qualquer classe, ok? Porque é importante, mais do que se preocupar com esses prazos que podem serem maiores, ele se preocupar com o dia a dia dele, a condição que ele tem de gerar caixa, tá? Porque hoje em dia, mesmo com a possibilidade de você estar dividindo até 72 vezes o seu passivo tributário, existem mecanismos que você comprovando a sua condição, você conseguir um prazo um pouco maior junto à Procuradoria, Procuradoria do Estado ou da Receita Federal, tá? O mais importante, volto a dizer, é ele mostrar a condição que ele tem de gerar caixa no seu dia a dia. Isso é o mais importante na recuperação judicial. Se ele não tiver condição de comprovar geração de caixa, ele fatalmente não vai conseguir sair da recuperação judicial, mesmo que se alongue os prazos. Entendi. Creso, e essa lei, né, a aprovação e agora a sanção por parte do presidente tem uma certa urgência, ainda mais considerando que o volume de empresas que fecharam aí durante a pandemia foi realmente muito significativo, né? Sim, como eu falei, muitas empresas estão optando pela recuperação judicial sem entender como funciona a recuperação judicial. Uma recuperação judicial gera custos. Uhum. Tá? Ele, infelizmente, da forma como está, o mercado financeiro não compreende muito bem. Uhum. Tá? Não dá novo crédito para ele a curto espaço de tempo. E ele começa a ter problemas sérios a médio e longo prazo. O produtor, assim como o empresário brasileiro, tem que entender a recuperação judicial como todo antes e entender que a recuperação judicial não é um fim, e sim um meio. Eu gosto de comparar a recuperação judicial para a empresa assim como o médico para a pessoa. Não adianta, você tem que procurar o médico quando você começa a sentir alguma dor. Você tem que procurar pensar numa recuperação judicial quando você enxerga que vai ter problemas futuros.
quando você já está no problema, ou quando o paciente já tem um ataque cardíaco, muitas vezes ele já não, o médico já não tem muitas condições de fazer nada por ele. Tá? Eu vou te exemplificar, por exemplo, recentemente, onde a lei da recuperação judicial é mais madura, que são nos países, tanto na América como na Europa, o Cirque du Soleil, recentemente, ele optou pela recuperação judicial. Nenhum setor foi tão afetado quanto o do entretenimento. Quando ela optou pela recuperação judicial no começo do ano, vendo a pandemia, ela entrou com caixa, ela entrou tendo uma gestão eficiente, mas ela optou para justamente, de forma preventiva, poder entrar numa tempestade que ela não sabia até quando seria. Ela conseguiu cumprir o plano e já saiu do plano de recuperação este mês. Ou seja, se fosse no Brasil, não teria dado tempo sequer para ter uma Assembleia de Credores. Então, as coisas aqui é uma lei nova para o Brasil, é uma lei recente, não tem de 15 anos, que você observa que já de lá para cá essa é a primeira mudança que vai ter. Tem muito que melhorar, mas as mudanças têm que ser mais céleres. E a gente espera, óbvio, que o Bolsonaro seja célere nesse ponto, porque existe uma pressão do empresariado e também do ministro para que a coisa seja mais célere para poder acelerar a economia, né? Certo, Creso. Para encerrar, como é que fica a questão da CPR no meio dessa nova lei? A cédula de produto rural, né? Um título tão importante para o financiamento do agronegócio. Como que ela fica no meio dessa nova legislação? A cédula, o que é que acontece? Um dos pontos abordados, que eu citei, a lei de 2005, embora mencione, não foi tão clara como nessa alteração agora. Todo e qualquer crédito pós a recuperação, ela tem prioridade no seu recebimento, tá? Então, a vantagem é que ele vai poder utilizar essa célula para trazer novos recursos, né? Pós-recuperação judicial, deixando claro que em caso de não conseguir cumprir o plano, tudo que foi pós-recuperação tem prioridade no seu recebimento. Entendido. Tá certo, Creso. Obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Nada. Estamos à disposição. Muito obrigada. Então, alguns esclarecimentos em torno dessa nova lei de recuperação judicial que influencia diretamente os produtores aqui do Brasil. É com vocês. Obrigado, Sara. Um ano atípico para o setor produtivo brasileiro por causa da pandemia, mas o balanço do setor é positivo tanto para o mercado interno como para as exportações. Os números foram apresentados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em Brasília. Veja os detalhes na reportagem da Berenice Leite. Um ano atípico por causa da pandemia. Assim foi o agro em 2020, segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O balanço foi apresentado numa coletiva virtual. Segundo os técnicos, o custo da produção aumentou e o clima também não ajudou. Pegando nas commodities como um todo, o desempenho foi favorável em 2020. Tivemos problemas pontuais na pandemia, problemas na logística, mas que de certa forma foram diluídos ao longo do ano. Que pese a renda aumentou, o custo também aumentou por grande parte desses produtores. Os produtores que já fazem a venda futura, já pensando na safra 2021, de certa forma tiveram algum benefício, conseguiram negociações melhores na compra antecipada de alguns insumos. Isso pode aliviar o caixa para o próximo ano. Mesmo diante disso tudo, foi uma das poucas atividades que não pararam. E o resultado de 2020 é considerado bastante positivo. O crescimento foi de 9% no produto interno bruto do setor. O consumo de alimentos, mesmo com preço maior, foi garantido por causa da renda vinda do auxílio emergencial.
nós agimos em diversas frentes. Nós tínhamos de, no primeiro momento, deixar que a população tivesse qualquer sintoma de desabastecimento. No primeiro momento, vocês viram aquela ideia de que aquela compra, talvez exagerada por algum momento do supermercado, denotava que poderia haver desabastecimento. Mas, rapidamente, nós, junto ao governo, nós, junto aos produtores rurais, procuramos mostrar que era possível contornar aquela situação, desde quando a gente tivesse uma logística eficiente, pelo menos uma logística satisfatória para a população brasileira não ser desabastecida. E também nós tínhamos compromisso de exportação, porque naquele primeiro momento, diversos países do mundo que eram abastecidos pelo Brasil nos interrogaram a respeito de como ficariam as entregas das compras que eles fizeram. E automaticamente nós garantimos de que as coisas estavam não normalizadas, mas estavam bem regularizadas no sentido do escoamento da produção e para chegar aos países na qual nós tínhamos. De Brasília, Berenice Leite. Bom, e a Frente Parlamentar Agropecuária elegeu uma nova diretoria que deve atuar pelos próximos 2 anos, levando as pautas de interesse do agronegócio para serem discutidas no Congresso Nacional. E a nova diretoria diz que um dos maiores desafios desse novo ano é melhorar a imagem do agronegócio nacional no exterior. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi uma das convidadas para o evento que elegeu a nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária. O ex-presidente da FPA aproveitou para fazer um balanço do trabalho à frente da instituição. O ato mais importante para o começo da gestão foi a possibilidade que a Frente Parlamentar teve de indicar a ministra da Agricultura. E nós ter condição de ter a presidente mulher, produtora, agrônoma e aceita ministra da Agricultura. Dali começou um processo virtuoso de ótima relação do Ministério da Agricultura do MAPA com a frente. Com o IPA, isso foi se estruturando, de tal maneira que o processo de construção de leis disruptivas, importantes, reguladoras, puderam ser construídas aqui nessa frente parlamentar com muita eficiência. Apenas uma chapa foi apresentada e eleita por unanimidade. O deputado Sérgio Souza, do Paraná, assume a presidência pelos próximos 2 anos. Para ele, o maior desafio em 2021 é melhorar a imagem do agro, não só para os brasileiros, como também no exterior, no que diz respeito ao desmatamento. Os grandes desafios cuidarmos para andar as pautas no parlamento, em harmonia com o Poder Executivo, que tem pautas muito similares com as nossas, praticamente idênticas, e criar no Poder Judiciário, que é o nosso terceiro poder, criar essa harmonia para dar segurança jurídica àquilo que nós fizermos e aprovarmos no Congresso Nacional. O aumento do desmatamento em 2020 também foi um dos assuntos comentados pela ministra. Ela reafirmou seu compromisso com o meio ambiente e, como já disse em outras vezes, o agronegócio não precisa da Amazônia para crescer. E o nosso agro ele é um sucesso. E ele é um sucesso porque ele tem tecnologia, tem inovação, tem parlamentares que o defendem de unhas e dentes, como disse o Alceu. Tem um IPA por trás disso tudo, que a função não é fazer política, é dar suporte aos deputados para fazerem boas leis com uma finalidade: ajudar o agro brasileiro. A Frente Parlamentar Agropecuária também busca desenrolar pautas importantes, como a regularização fundiária, que este ano ficou parada no Congresso. De Brasília, Berenice Leite. Bom, essas foram as informações desta edição do Agricultura BR. Agradeço demais a sua companhia aqui. Desejo uma quarta-feira abençoada.
A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Agricultura BR. Até lá!